em aulas anteriores, qualquer palestra, certo? Por mais simples que seja, ela precisa estar organizada. O objetivo do sermão, seja ele qual for, expositivo, temático, textual, aquele que está transmitindo passar a informação e as pessoas poderem absorver, certo? Por quê? Porque não adianta eu falar e no final aquele que está ouvindo, ele, de certa forma assim, ele não tinha compreendido nada. Então, você não teve êxito, não teve objetivo, certo? Aquilo que você queria transmitir. Ok? Então, na aula anterior, nós falamos que é importante conhecer o terreno, conhecer o nível de conhecimento que as pessoas têm. Por quê? Eu não posso transmitir para alguém, certo? Leigo, em uma linguagem que não seja para ele acessível ao seu entendimento. Então, para cada público, há uma linguagem que precisa ser acessível a esse público. Exemplo, Jesus, mesmo sendo a fonte do saber, sendo o próprio conhecimento encarnado, se percebe que ele tentava falar numa linguagem simples. Porque Jesus entendia que quanto mais simples ele fosse, seria mais fácil as pessoas entenderem. Perceba que Jesus ele falou algo muito simples ali para dentro. Olha, é necessário nascer de novo. Jesus fala do novo nascimento. Jesus está falando de algo natural, de algo biológico, de algo que dentro da perspectiva de Jesus seria fácil ao seu entendimento. Ao entendimento de Nicodemo. Mas mesmo assim se percebe que o que Jesus está falando, mesmo simples, ele não entende. Mas Jesus é claro. Sábio, mesmo sendo sábio, ele não está entendendo. Até porque Jesus está falando de algo que é o doutor da lei, algo espiritual. E aquilo que é espiritual só consegue ser discernido que está no Espírito. Paulo declara isso. Que as coisas espirituais só podem ser acessível àquele que está dentro da dimensão da espiritualidade. Porque se não for assim, não tem como. Aí Paulo declara, mas aquele que é espiritual discerne tudo e dele de ninguém é discernido. Então tem essa situação. Ok? Então vamos lá. A estrutura do sermão. Todo sermão, certo? Ele tem uma estrutura. Todo sermão, torna a dizer, precisa estar organizado. Mas, pastor, eu vou precisar passar esta palestra para um grupo de pessoas que mal sabem ler, mal sabem escrever. Mas aquilo que você vai passar, por mais que o público seja simples, precisa de uma estrutura, precisa de uma organização. Então eu falei na aula passada que o título não tem nada a ver com o tema, se lembra? O que seria o título aqui? Quem se lembra? O que seria o título do sermão? O título é você apresentar o que você vai passar para o público. O assunto, né? O título seria o assunto. Ok? Então na aula passada nós pegamos como exemplo o assunto de escatologia. Então, dentro do assunto de escatologia, podemos tirar do assunto o quê? Vários temas. Então, título é uma coisa, título seria o assunto. E o título é totalmente diferente do tema, tá certo? Tema é uma coisa, o título é outra. Então, o título aqui seria o assunto. Então, se o meu assunto que eu vou tratar é de escatologia, automaticamente, dentro do título, dentro do assunto da escatologia, eu posso tirar vários temas. Aí, na aula passada, se faz a memória, a gente pegou o título o tema de a vida de Cristo. Entendeu?
Então, dentro do assunto que é escatologia, nós tiramos o tema a vida de Cristo. Então, poderíamos tirar outro tema? Sim ou não? Sim. Do assunto de escatologia. Dê um exemplo aí. Outro tema que a gente poderia tirar? Juízo final está dentro do assunto? Sim. Outro tema. As bordas do cordeiro. Também. Vamos lá. Juízo divino. Tribunal de Cristo. Céu e inferno. Nova Jerusalém. Milênio. Então, dentro do assunto, dentro do título, que é o assunto de escatologia, nós tiramos vários temas. Então, precisa entender que dentro da estrutura do sermão, o sermão precisa ter um título, o assunto, ele precisa ter o quê? O tema. E depois ele precisa ter o quê em terceiro lugar? O texto. Ok? Falamos, na aula passada, dos sermões mais conhecidos. Falamos do sermão, quem se lembra? Do sermão temático. Lembra lá do temático? Nós temos até 2 exemplos de 2 sermões temáticos. Se o sermão ele é temático, esse sermão ele tem um título ou não? Sim. Tem um assunto. Ele vai ter tema? Sim. Ok. Ele vai ter um texto? Ok. Porém, nós falamos que no desenvolver da argumentação, toda a minha argumentação, se o meu sermão é temático, ela vai gerar em torno de quê? Do texto ou do tema? Tema. Do tema. Por que do tema? Porque o meu sermão é um sermão temático. Ok? Então, como primeiro exemplo, na aula passada nós falamos, tá certo? Das 4 bênçãos do mil. Então, o meu sermão é temático. E ele tem um título, tá certo? Qual é o título desse sermão? As 4 vezes. Título? O título é o quê? Escatologia. Não, você não é sermão temático. O título vai ser humildade. Vai falar de humildade. Tá certo? Então, dentro do assunto que é a humildade, nós temos um tema. Qual é o tema? As 4 bênçãos do mil. Se o meu sermão é temático, e ele tem como tema as 4 bênçãos do mil, eu posso falar de 3 bênçãos? Não. Não. Eu posso falar de 5? Não. Eu preciso falar apenas das 4 bênçãos, porque o meu sermão é um sermão temático. Ok? Aí falamos do primeiro ponto. O primeiro ponto do nosso sermão seria: o humilde receberá graça. Aí está lá, Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Está dentro do tema ou não? Primeiro ponto. Segundo ponto: o humilde será o quê? Semelhante. Semelhante ou exaltado? O segundo ponto. Exaltado. Aí está lá, Lucas, capítulo 14, versículo 11. Então, o segundo tópico está dentro do tema, sim ou não? Sim. Ok? Terceiro tópico. O humilde Será semelhante. será semelhante a quem? A Cristo. A Cristo, a Jesus. Aí, como referência, botamos Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 29. Ok? E se são 4 bênçãos, as 4 bênçãos do humilde, então já falamos de 3. O humilde receberá graça, o humilde será exaltado, o humilde é semelhante a Jesus, e para finalizar e fechar o sermão, o humilde será o quê? Sabe. Sábio. Então isso indica que eu desenvolvi o meu sermão. Então, meu sermão teve título, teve tema, teve texto, eu fiz uma breve introdução e eu consegui desenvolver o sermão. Então, dentro da perspectiva da homilética, a homilética entende que você já transmitiu para o público as informações que você poderia o quê? Ter querido passar para eles. Então, a homilética entende que você já passou todas as informações de acordo com o título, tema, texto, tradução e argumentação. Então agora,
que é que vai acontecer? De acordo com a mulher. Se o meu sermão, ele tem começo, ele tem meio, ele precisa ter o que agora? Fim. Então, se ele teve um começo, se ele teve um meio, foi a argumentação, que eu expus, eu preciso agora fazer o quê? Concluir. O meu sermão precisa ter uma conclusão. Não é simplesmente chegar no altar, abrir a Bíblia e falar, sem objetivo. Entendeu? Quem prega, deve pregar com sabedoria, objetivo e inteligência. Por isso que a gente falou na aula passada, se lembra? Da eloquência, que as pessoas confundem, né? Eloquência não tem nada a ver com a forma de você pregar. Se você vai pregar bem, se você vai pregar mal, se você sabe falar bem, se você não sabe falar bem, não tem nada a ver com isso. Porque as pessoas pensam que um pregador eloquente é aquele que prega com sabedoria, mas na realidade não é. Um pregador eloquente é aquele que sabe convencer o público através de suas palavras. Ele é aquele pescador. Ele pega a vara, pega a isca, lança a isca no rio ou no mar, seja ele onde for, e ele sabe, ele tem convicção que ele vai conseguir pegar o peixe. Então, um pregador eloquente, ou alguém eloquente, a gente está falando geral, é aquele que consegue convencer as pessoas pela argumentação. Uma pessoa que sabe falar bem, que sabe convencer a outra pessoa através da argumentação, é uma pessoa eloquente. Vou dar um exemplo aqui. Você sabia que tem pessoas, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está em meio a uma situação de uma grande adversidade. Problema ali. E alguém chega, conversa com você, mas não consegue te tranquilizar. Mas já tem outra pessoa que chega assim para conversar com você e ele consegue te convencer até se você estiver errado. E ele consegue mudar a sua forma de pensar, consegue inverter a situação. É uma pessoa eloquente. É uma pessoa que consegue convencer a outra através da argumentação. Ok? O senhor citou até o exemplo da sua mãe com o livros, mesmo sem totalmente ter, mas ainda. Isso aí. É uma pessoa que, exemplo, você vai para uma exposição, você vai com o objetivo de só ver. Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre gostei de comprar livros e vender livros. Então eu me lembro que quando eu chegava na livraria, o cara que vendia o livro, ele já conhecia o livro. Quando você chegava na livraria, você estava lendo o livro, quando você pegava o livro, quer dizer, esse livro é muito bom. Na página tal, vai dizer assim, ele conhecia o livro. Você não tinha nem, como eu posso dizer assim, você não tinha nem mente de comprar aquele livro. Mas só o fato de você olhar o livro, você pegou o livro para olhar, e um vendedor chegou, rapaz, esse livro é muito bom. O índice dele fala disso, isso e aquilo outro, vai a página tal, fala assim, assim, assim. Ele é uma área assim. Ele começa a argumentar, ele começa a falar do livro, e mesmo se você ter vindo à loja para comprar este livro, só pela argumentação, pela exposição do livro que ele fez, ele conseguiu te convencer a comprar um livro que você não tinha em mente comprar. Isso é uma pessoa eloquente. Entendeu? Conclusão. Além da conclusão, o meu sermão precisa ter o quê? Um convite. Entendeu? Então vamos lá. Falamos do sermão temático, na aula passada. Vamos falar agora do sermão textual.